Alô, amigos assinantes, está entrando no ar o seu boletim do esportes aqui na Terceira Via TV. É Campos, Macaé e Rio das Ostras, a melhor imagem em HD. E são destaques hoje na sua edição do Boletim do Esporte. Joel Santana vai poder contar com Martin Silva nos Jogos do Vasco. Juíza rejeita pedido de prisão do atacante Adriano por envolvimento com o tráfico de drogas. Abel Braga faz mistério sobre o time para o Grenal do fim de semana. Acontece hoje a final do Campeonato de Futebol Amador de São João da Barra. Luxemburgo faz alerta sobre o marasmo do futebol do Rio de Janeiro. Toninho Andrade não é mais treinador do Volta Redonda. Tudo isso e muito mais aqui no seu Boletim do Esportes da Terceira Via TV. No segundo bloco, também no terceiro, teremos um papo aqui gostoso com o jornalista, com o cronista esportiva, que é o Antunes Cleiton, que já esteve aqui, inclusive, em outras oportunidades. Ele vai falar sobre o seu clube esportivo Rio Branco, que aniversaria, enfim. Tudo isso daqui a pouco no seu Boletim do Esportes da Terceira Via TV. O técnico Joel Santana ganhou ontem uma boa notícia. Após pedido da diretoria do Vasco, o goleiro Martin Silva foi desconvocado da seleção uruguaia para os amistosos contra Costa Rica e Chile e vai poder reforçar a equipe nas rodadas finais da Série B. Uma boa notícia, né? O goleiro comemorou a permanência na equipe para esses confrontos, principalmente pela importância visando o acesso para a elite do futebol brasileiro. Martin Silva tem sido, inclusive, uma barreira ali. Se não fosse ele, meu filho, o Vasco não estaria nem no G4. Martin Silva elogiou a postura da diretoria do Vasco, que buscou a sua desconvocação, entendendo que sua importância dentro do elenco é muito grande. O goleiro tentou minimizar o fato e destacou que os cariocas precisam dar força à equipe. O Vasco segue se preparando para a partida contra o ABC, que será disputada amanhã no Maracanã pela 34ª rodada da Série B no Brasileiro. Técnico Joel Santana e os jogadores sabem que o triunfo é fundamental, pois o time se encontra na terceira colocação com 53 pontos e já começa a ser incomodado de perto pelos concorrentes. Assim, a permanência no G4, a zona de acesso para a elite do futebol nacional, passa a ser ameaçada. Dispostos a interromper a série de 4 partidas sem vitória, os vascaínos preparam uma verdadeira blitz contra a representante Potiguar. A ordem é uma marcação de pressão no campo do rival. E tendo vencido os seus últimos 4 jogos pelo Brasileiro, o Fluminense atingiu enfim o G4. Na visão dos jogadores, o sucesso se deve ao futebol solidário apresentado dentro das 4 linhas, com todos correndo por todos e se empenhando ao máximo. Méritos para o técnico Cristóvão Borges, que com tempo para trabalhar está conseguindo impor seu estilo de jogo aos comandados. Com mais uma semana livre de preparação, chegando ao fim, os atletas reconhecem que o chamado futebol solidário tem sido fundamental na conquista dos resultados positivos e deve ser repetido contra o Curitiba em duelo programado para amanhã no estádio Couto Pereira. No treinamento de ontem, o técnico Cristóvão Borges praticamente definiu a escalação do Fluminense para o jogo de amanhã contra o Curitiba, lá no Couto Pereira, pela 33ª rodada do Brasileiro. Sem poder contar com o lateral esquerdo Chiquinho e o volante Edson, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo, Carlinhos e Diguinho são os favoritos para ocupar os postos, respectivamente. No trabalho de Cristóvão Borges, organizou, inclusive, os jogadores em um campo reduzido sem a presença dos goleiros. A intenção é fazer com que a equipe possa ter um toque de bola rápido para aproveitar os espaços deixados pelo adversário. Vanderlei Luxemburgo reconheceu os méritos das equipes mineiras na Copa do Brasil. Eliminado pelo Atlético Mineiro na semifinal, o treinador do Flamengo elogiou também a atuação da equipe e a atual fase do futebol gaúcho, avisou que o Rio de Janeiro precisa evoluir. Nós vemos o Rio Grande do Sul e Minas Gerais fortes. O Rio de Janeiro precisa acordar. Uma vez tomei uma pancada porque falei que estava um pouquinho atrasado,
Mas se você observar os centros de treinamentos do Atlético e do Cruzeiro, com os investimentos, fica muito mais difícil assim como de Grêmio Internacional. São méritos pelo trabalho, avaliou o treinador do Flamengo, é a equipe do Flamengo que vai enfrentar o Sport Recife. Esse jogo vai ser lá na Ilha do Retiro, lá em Pernambuco. Pois é, o treinador rubro-negro ainda enalteceu o atual mandatário do Atlético, o Calil, dizendo ele é um grande presidente, arriscou bastante, e o Cruzeiro vem fazendo o seu trabalho também há muito tempo, disse Vanderlei Luxemburgo, depois da derrota de 4-1. Aliás, a torcida do Flamengo, a torcida rubro-negra, ela recepcionou os jogadores lá no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, hostilizou a delegação do Flamengo. Foi preciso a intervenção de seguranças do aeroporto, seguranças do clube. Quer dizer, é complicado, hein? E em situação delicada no Brasileiro, o Botafogo segue trabalhando visando o confronto de amanhã contra o Atlético Paranaense no Raulino Oliveira. A vitória é fundamental para que os alvinegros possam seguir com chance de brigar contra o rebaixamento. Por conta disso, o zagueiro Dankler sabe que a equipe carioca terá de ter inteligência para não sofrer com a pressão pelo resultado. Ele disse: acho que pelo momento será um jogo de inteligência. Temos que buscar o resultado, mas com cuidado para não sofrer o gol e piorar as coisas. Temos que estudar o jogo da melhor forma possível. Eles possuem jogadores rápidos na frente e o Mancini nos alertou bastante. O Botafogo não pode inclusive, nem pensar em perder este jogo, porque senão vai ficar complicada a coisa. Faltam apenas 5 rodadas e tem que torcer para os que estão abaixo não marquem pontos. Essa é a verdade. Bom, nós vamos colocando um ponto final nesse primeiro bloco do Boletim de Esportes aqui pela Terceira Via TV, e dizendo apenas que a juíza Maria Tereza Donati, da 29ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, rejeitou ontem à noite a denúncia que acusava o atacante Adriano de ter se envolvido com o tráfico de drogas. A hipótese levantada pelo Ministério Público na semana passada pelo promotor Alexandre Murilo Graça, de que o jogador havia comprado uma moto para um traficante da Vila Cruzeiro, foi recusada. Segundo a juíza, ao que tudo indica, houve precipitação dos promotores de justiça que subscreveram a denúncia deixando de formular adequadamente a acusação, violando a possibilidade de defesa dos denunciados. Bom, antes assim, né? Adriano está livre e pode, inclusive, tentar retomar sua carreira ou no exterior, ou até mesmo no interior paulista, conforme do seu desejo. Daqui a pouco nós vamos voltar aqui com o seu Boletim do Esporte, nos segundo e terceiro blocos, com uma entrevista recebendo na sala de visitas o jornalista, o Cleiton, que vai conversar com a gente, Antunes Cleiton, sobre o Clube Esportivo Rio Branco, de tantas tradições no futebol do antigo estado do Rio de Janeiro. Daqui a pouco nós voltamos.